Olá pessoal, esse é mais um podcast Papo Social. E antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para vocês curtir, se inscrever no nosso canal, dar o like, ativar o sininho, né? E as instituições que nos apoiam, a Universidade Regional do Cariri, Fundação Furtado Leite e as empresas Sejatel, Inova Informática e Araújo-Sat. Hoje nós estamos aqui com Paulo Henrique Maia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre política, né? Não é uma entrevista, como eu costumo falar, é um diálogo, o podcast é diálogo, a gente vai dialogar aqui. E eu gostaria que o Paulo ele se apresentasse aí para a comunidade. Uma boa tarde, Fábio Barbosa, boa tarde, Silva Mendes, uma boa tarde a todos os internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube, né, o Papo Social. E me chamo Paulo Henrique Maia, assim como você acabou de falar. Vamos lá, Paulo. Uma das coisas que, antes da gente começar a dialogar, uma pergunta que eu acho fundamental, que te fez chegar até aqui, é justamente a área política de atuação que você está. Então, assim, o que é política para você? Fábio, eu sempre costumo falar que a política ela é a arte do bem comum, aonde termina você pensando no coletivo, e não só em você e nem naqueles mais próximos, como os familiares, alguma coisa do tipo, e sim, de forma geral, o bem comum. Legal. Olha só, eu gostaria que você falasse quantas vezes você já se candidatou, né, ao pleito aí, quantas vezes foi? Já fui candidato 2 vezes, em 2016, em 2020. E 2016 e 2020? Isso. Você foi vereador e a outra você foi... Vereador também. E aquela vez que tu foi deputado? Não, aquela ali não deu certo. Né? Não deu certo, aquela realmente. O partido não aceitou. Eu havia me esquecido. Olha só. Como eu te convidei aqui para a gente falar um pouquinho de política, eu gostaria de abordar o seguinte. Como tu vê essa questão de política de esquerda e direita? Como é que tu vê essa questão? Eu vejo assim de uma forma de uma forma ampla, que termina dividindo a sociedade. É a chamada, uma expressão hoje bem usada, é a chamada polarização. Fica direita para um lado, esquerda para outro. E assim, meu ponto de vista, pessoal, eu sou contra esse tipo de divisão. Porque termina dividindo a sociedade. E a sociedade que pensa no bem comum, que pensa na ciência política, como eu acabei de citar, a arte do bem comum, ela não se divide. Ela pensa no todo. Então, em meu ponto de vista, não era para existir essa questão da arte do esquerda ou direita, porque é divisão. A gente costuma ver que várias pessoas, até que eu conheço e que você conhece, acaba que elas levantando uma bandeira. Alguns levantam a bandeira da esquerda, outros da direita. Alguns, eu acho que nem tanto são como eu, como você, porque assim, eu particularmente, eu também não sou esquerda e não sou direita. Costumo ver o bom de cada um e costumo também ver o mal de cada um, porque quando acho que o mal de você defender um lado é porque muitas vezes você não consegue enxergar o erro que existe lá dentro. Se você conversar com alguém da direita e perguntar qual é o mal que tem lá, ele vai começar a dar desculpa, alguma coisa. Você chegar e perguntar, o cara, como a gente gosta de dialogar, que tem aquela velha cachaça da esquerda também, ele vai começar a criticar o outro lado e não vai começar a ver, enfim, os defeitos que tem ali. E o mais interessante aqui nesse nosso diálogo é que você, além de ver isso, também estude, se questione. A gente vai deixar uns links aqui, que a gente se afiliou à Amazon, de alguns livros que falam sobre política. Então, se você se interessar, quiser saber um pouco mais, clica lá no link e tenta comprar o livro, enfim. Mas o link vai estar na descrição do vídeo, o link de alguns livros. Inclusive uns livros que a gente entrou em contato com o Paulo e ele também indicou. Olha só, Paulo, vendo esse lado de esquerda e direita, qual é a tua visão, cara, lá no Congresso? Como é que tu acha que está lá aquela situação precária?
Rapaz, a gente tem acompanhado já há algum tempo, isso até há algum tempo já, há alguns anos, que assim, tanto há essa divisão, como você falou, esquerda e direita, e termina chegando lá. Porque o reflexo no Congresso Nacional é o reflexo da sociedade. Né? Uma escala, inicia na sociedade e vai subindo, né? na Câmara Municipal, nas Assembleias e chega até o Congresso. Então eu vejo hoje a questão do Congresso, que é Câmara e Senado, uma divisão, e isso termina prejudicando a sociedade, principalmente a classe mais pobre, com aumento de impostos. Olha o preço da gasolina, né? O imposto que não tem em cima, absurdo, o preço da lata de óleo, do arroz, né? do gás de cozinha, que é o que todo mundo fala hoje, né? Então, uma pauta bastante interessante, salvo engano, a PEC 32, né? da reforma administrativa, né? Que você vem sempre batendo nessa pauta. Então, a gente olhando, por que eles não fazem uma reforma administrativa no alto escalão? Nos senadores, nos deputados, que já ganham muito. Porque, na verdade, deixando uma coisa bem clara, eu não acho tão alto o salário do político. Aliás, que ele faça jus ao salário, entendeu? Que ele desempenhe o trabalho. O que eu acho alto são as regalias. Né, que tem um carro oficial, tem plano de saúde, e a classe baixa não tem. Então, termina sendo bastante prejudicial à sociedade. Outra PEC bastante interessante é aquela que eles tiram a autonomia do Ministério Público. Aos poucos, se isso for aprovado, aos poucos, queira Deus que não e queira a sociedade, nós estamos se tornando uma ditadura. O marco civil da internet. O marco civil da internet é algo pesado mesmo. Para quem não acompanha, dá uma pesquisadinha lá que a gente não vai se aprofundar muito não. Mas como eu falei para vocês, como é um diálogo, a gente vai cá, vem lá e fica dialogando e conversando. Uma das coisas que assim, você já me explicou em off, a gente conversando, a gente é amigo, dialoga e tal. Por que foi que tu decidiu entrar na política? O que foi que te fez ver assim, dizer, cara, eu preciso chegar até a lei? Você termina, Fábio e Silvan, se revoltando com as coisas do dia a dia. E tem até um ditado que muitas pessoas falam, que política não se faz só com mandato. É verdade. Mas muitas coisas precisa você ter um mandato para fazer uma mudança de uma lei, para aprovar uma lei que vai pesar para ajudar a população, principalmente, eu sempre falo isso, a classe mais baixa, porque é quem sofre mais. A classe alta ninguém vê reclamar. Né? Até os impostos são os menores. Cadê o imposto em cima do navio, de um jato, né, que a classe mais rica pode comprar? Não tem. É isso, e tem o mínimo. Né? Então, a classe mais pobre é quem sofre mais. Então, foi essa revolta. E eu sei que cada um que entrar na política com olhares coletivos, como eu falei, arte do bem comum. Né? Como até o Papa Francisco, ele falou uma frase bastante interessante. Ele disse que quem tem apego ao bem material não se envolva com política. Então, isso é interessante. Você pensar no povo. Então, foi essa revolta que me fez eu entrar na política já faz 7 anos já. 7 anos, já tem um bom tempo. Uma das coisas que eu queria lembrar que a sociedade é o seguinte, política não se faz só naquela época que você vai lá e vota, não. Então, política se faz quando você vota no prefeito, no vereador, no deputado, seja lá em quem for, e fica lá da sua casa, mas você fica cobrando dele. Cobrando como? Se você vê ele, pessoalmente, você vai lá e cobra quem você votou. Lógico, vereador ou prefeito. Nós somos uma cidade pequena, né? Então dá para fazer isso. A questão de deputado, governador, alguma coisa desse tipo, tem uns portais lá, vai lá e enche o saco dele, né? Então política não se faz, né, só na época que você vai lá e vota, não. Política se faz quando passa um moleque lá na rua e ele tá com a farda da escola. Ô menino, por que tu não tá na escola? Então política se faz dessa forma também. Política se faz quando alguém chega e joga o lixo no pé da tua porta e vice-versa, você vai lá e conversa com ele. Isso é uma conscientização, isso é uma espécie de política também, porque existe a política social, existe a política de você votar e existe aquele inferninho que se chama política partidária. Que na política partidária, né, não existe a democracia, existe algo diferente. O cara chega, joga grana na tua mão e você vai lá e vota e se ferra. Né? Então, uma das coisas que eu gosto de lembrar é isso, política se faz no dia a dia. Então, você que tem cachaça por à esquerda ou que tem cachaça por à direita e votou
Porque assim, tem gente, Paulo, que é cínico. Tem gente que é cínico, sabe o que é? Se lembra quando tu foi candidato a vereador? Acho que foi a última vez, né? Lembro. Tem gente que nós dois conhecemos que tem cachaça por à esquerda ou cachaça por à direita. E chegou aí na campanha de vereador e o que foi que fez? Chegou, votou em um determinado vereador porque é da esquerda, né? Mas não teve a visão além, não viu os projetos que você tinha, não viu nada. Aí disse, não, eu vou votar porque esse fulano é da esquerda. Ser esquerda ou ser direita, tem muita gente da esquerda que é boa. Também não vou questionar. Tem gente da direita, por incrível que pareça, que é bom também. Não é porque está lá que é ruim. A gente também não pode marginalizar. Mas o que acontece? Tem gente que vota no outro porque é da esquerda. Ele não vê o projeto político que tem por trás da pessoa, não. E é isso que acontece muitas vezes nas cidades pequenas. Tem gente que defende, eu vou votar em fulano que é da esquerda. Olha a história do cara, né? Principalmente quando se remete à política de município, cidade pequena e tal. Então, esse processo eu gosto muito de citar, porque eu conheço muita gente assim, por incrível que pareça, principalmente assim, de ONG. ONG tem um monte de gente que é doente por à esquerda. E outros conservadores têm uma grande doença pela direita. E acaba sendo extremos. De não ver que existem pessoas tipo como você, existem pessoas como é o nome daquela mulher, aquela vereadora de Juazeiro, que eu me esqueci. A Jaqueline Gouveia. Jaqueline Gouveia, que tem um grande projeto com os animais. Então, assim, em qual partido está? Essas pessoas que são doentinhas assim, diz, em qual partido ele está? Mas não vê a trajetória que a pessoa tem, né? Então, isso é triste. Uma das relevâncias que eu queria conversar contigo é assim, quantos votos tu tirou na tua primeira eleição aqui? Na primeira eleição, que foi em 2016, eu tirei 96 votos. 96, né? E na segunda eu tirei um pouco mais. Não foi tanto, mas mesmo assim se torna sendo a revolução. Pelo sistema de se fazer política. Porque é um sistema totalmente direto contra as engrenagens da corrupção. Que é aquela campanha que eu chego lá porta a porta com projetos. Não com bens materiais, como nós temos essa culturalização. Já na segunda foi 105 votos. Pronto. Uma das coisas que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, nessa última eleição aí, a gente sabe que teve na política de Altaneira aconteceu o seguinte, o lado oposto à administração que está, todo mundo se uniu. Pegou a cambada lá, vamos se unir aqui. E o outro lado dele lá ficou. E no meio desse caminho tem o teu partido Podemos. O que te fez não ir para um lado e nem para o outro? Voltando assim um pouco atrás, em 2016 eu escolhi um lado. Né? Eu fui pelo lado que se denomina oposição. Uhum. Só que eu sempre costumei dizer que eu sempre segui o caminho da independência. Só que quando foi na de 2020, aliás, depois das eleições de 2016, eu já tinha dito a várias pessoas que se eu fosse candidato nas eleições de 2020, eu seria de maneira independente. Só que eu fazia uma ressalva, porque eu achei que isso poderia acontecer. Deixei ressalvado. A não ser que o partido em que eu esteja filiado lance um candidato a prefeito. Então, até por fidelidade partidária, a gente tem que ficar ali. Porque eu sabia que o partido que eu estivesse, se tivesse lançado um candidato a prefeito, teria passado por o nosso crivo. Então, teria sido um consenso de todos. Então já deixei essa ressalva. Quando foi nas eleições de 2020, chegou, e aí não teve o candidato, então eu, como presidente do partido, também não fiz de forma autoritária, conversei com todos, mas a maioria, né, decidiram que deveria se coligar. Porém, houve uma mini-reforma, salvo engano, em 2016, eu não me recordo bem, foi 2015, aliás, foi 2015 ou foi 2017, que extinguiu as coligações proporcional. O que é proporcional? Para as eleições de vereador, deputado estadual, deputado federal e deputado distrital. Então não se tem mais coligação. Você é candidato a um desses cargos que eu citei de maneira isolada. Mesmo que aquele partido que você seja candidato, ele se coligue com um candidato
majoritário, que é o caso prefeito, governador, senador ou presidente, mas isso não lhe atinge nada, eleitoralmente. Porque antes atingia. Então, quiseram que se coligasse, né, com a candidata, a prefeita, e eu disse, ó, eu aceito a coligação, porque é questão da maioria, votar a maioria, mas eu permaneço de maneira independente, porque eu tenho essa dívida com a sociedade, eu tenho isso escrito em ata. Isso é Né, em várias reuniões que teve, isso eu coloquei em ata, e todas as pessoas que participaram lá da reunião assinaram, né, aprovando isso. Então, eu concretizei o que eu sempre falava, porque eu via que, eu posso até dizer assim, que caso eu escolhesse lado A ou lado B, andaria contra meus princípios. E ideias, você debate um a largo. Mas em matéria de princípio, você não pode ceder 1 milímetro. Porque quem cede 1 milímetro dos seus princípios é o primeiro passo para ceder 1 quilômetro. E depois se olha no espelho e não se reconhece mais. Eu vi, essa frase ela me inspira muito. A gente continuar nessa luta, eu sei que é uma luta árdua, mas essa fala ela foi do senador Regufe. Ele quem sempre fala isso e sempre me fortalece. Para que a gente continue, né, nessa linha de princípios. Legal. Olha só, como é que tu vê essa visão, aliás, como tu tem essa visão política da Câmara de Vereadores aqui, bicho? Como é que tu vê eles assim? Eu vejo de uma forma, né? Eu vejo de uma forma triste, né? Como é que tu vê? Eu concordo com você. Eu já até tinha sido entrevistado no início de 2020, eu não me recordo mais um mês, pelo o João Alves, né, da rádio daqui comunitária, o denominado Garoto Beleza, assim como todos conhecem. Ele tinha pedido minha opinião. E naquela época eu tinha dito a ele que no início estava tudo calmo, mas eu já tinha dito a ele que sempre, depois das eleições, no ano legislativo entra aqueles novos vereadores, sempre no início é assim, tudo calmo, aprova projeto, né, na maior calma, sem haver aqueles conflitos. Mas quando chega um certo tempo, aí começam os conflitos. Então, esse tempo chegou. Eu até tinha dito a João que queria que isso não chegasse. Que eles olhassem mais pela sociedade. E, salvo engano, semana atrasada, foi semana passada, aliás, não me recordo mais, houve uma votação que eu vejo que foi contra a sociedade. Foi dia 13/10, a do dia 13. Acho que foi isso. Já você tem memória Thiago. boa. Salve, Pronto. Thiago. O Tiagão estava lá. Se inscreve no nosso canal, viu, Silvana? Depois manda para Tiago isso aqui. Pronto. Até que eu falo sociedade, mas termina se fechando em uma classe, que foi a classe dos servidores, aonde foi retirado um direito que eles tinham. Né? A questão, como você acompanhou, que você lembra bem da data, que foi a questão do 13º. Então, esses direitos adquiridos pela sociedade, eu vejo que não era para haver mudança. A não ser que fosse direitos adquiridos de forma ilícita. Eu falar assim de forma ilícita, porque nem toda votação, ou algo do tipo, ela pode ser legal, mas é imoral. Isso. Tem muito então, isso. Essa votação que aconteceu, eu vejo como imoral. Isso. Ela é legal, porque eles estão ali com o poder de influenciar mudanças no município. Mas eu vejo como imoral, porque os servidores clamavam uma coisa contrária. Mas aí tem um ponto interessante. Cadê a classe dos servidores? Isso. Eu participei daquela sessão, estava lá e se contava nos dedos. O servidor que estava lá. Mas isso aí acontece, uma coisinha que eu até conversava com vocês. Você lembra que eu dizia, ó, população que não se junta unida, ela sofre unida. Ela sofre unida. Se você não se junta em prol de alguma coisa ali, ó, vamos se unir para que a coisa aconteça diferente. Aí todo mundo vai sofrer bem juntinho, bem coladinho. Mais colado do que as pedras de cerâmica que tem aqui. E só uma ressalva. O que foi que aconteceu lá para que as pessoas entendam, né? É o seguinte. No dia 13/10, né, aconteceu uma votação aonde existiu uma espécie de revogação de uma lei que o que é que acontece? O servidor ele podia antecipar o 13º salário dele quando chegasse próximo ao aniversário do mesmo, não é isso? Isso. O que é que aconteceu? Os vereadores, a maioria, inclusive alguns desses vereadores assinaram uma carta compromisso, né? Não foi nem todos, eu fiz uma pesquisa lá para também o cara não estar falando besteira aqui. Nem todos assinaram uma carta compromisso, mas alguns dos que votaram assinaram uma carta compromisso,
dizendo que se comprometia, né, a lutar a favor do servidor público, né? E o que foi que eles fizeram? Revogaram a lei aonde você podia antecipar o seu 13º. Outra coisinha bastante triste que aconteceu lá, né? A gente sabe que quando acontece a lei orçamentária municipal, o prefeito ele manda como se fossem as diretrizes. Aí o que é que acontece? O pessoal vai lá e vota que a partir das diretrizes é feito todo um regimento, todo um baseamento para fazer a execução e a elaboração da lei orçamentária do município, acho que para 2022. E numa dos textos lá, já iria garantir que existisse ali um recurso para fazer o concurso público. E o que é que acontece? A maioria disse, não precisa, não sei o que lá, mas ó, é o povo que vocês escolheram. Fazer o que, né? É o povo que vocês escolheram. Então, o concurso público é um processo que eu vejo assim, você passa a partir do estudo que você aplica. Você estudou, batalhou, madrugou, vai lá e fez a prova, passou, beleza. Tu tem uma autonomia muito grande de tu chegar no teu trabalho e olhar, ó, cara, isso aí tá errado, mano. Quando a pessoa é um prestador de serviço, infelizmente ela vai ficar com medo, meu filho. Ela vai ficar com medo de chegar lá e dizer, rapaz, não vou falar não, vou perder meu emprego. E a PEC 32, né, ela tá correndo aí para privatizar um monte de coisa e acabar com o concurso, né? Eu sou a favor do seguinte, que algumas coisas realmente privatizem por falta de incompetência do governo, de não ter gestão. Mas você começar a terceirizar serviço público, professor, auxiliar administrativo, enfermeiro, é isso que a PEC vem trazendo aí. Fazendo uma nota, Fábio, isso que você falou foi uma votação bastante até estranha, em meu ver, que eu costumo até acompanhar. Não tão de perto, mas a gente sempre acompanha, até no dia a dia, a sociedade comenta muito aqui no município essa votação, né, do concurso público. E eu vejo estranha porque se tira a autonomia. Porque o concurso entra quem tem mérito. Então, quando uma votação dessa, que tira a autonomia da sociedade, que termina sendo a sociedade, todos os inscritos é a sociedade, né, cidadão. Então, termina tirando a autonomia. E muitas dessas pessoas, se forem trabalhar, contratado pela prefeitura, é de forma de contrato. Então, termina sendo uma forma que cada um tem sua linha de pensamento, mas termina sendo uma forma de amarrar aquele cidadão, porque a gente sabe ainda que ainda existe essa culturalização. E olha só, eu vou dar uma dica para vocês. Acompanhe, assim, você que quer ter uma consciência, quer ter uma criticidade, a primeira coisa que meu filho tem que fazer, acompanhar a sessão, não é feio não, ou então veja lá, veja o resumo, veja a ata, porque é através do acompanhamento que você está fazendo ali que você faz política. Você vai fazendo ali da sua casa de boa. E outra coisa, estranho, meu querido, quando você vê assim, seja aqui em Altaneiro ou em qualquer lugar, que você abra uma rede social de um vereador, enfim, e lá tem assim, líder do governo, o líder não sei de quê. Estranho, meu filho, porque o vereador, ele está lá para ele fiscalizar. Ele não está lá para ser líder de governo, não. Entendeu? Ele está lá para fiscalizar. Ele não tem que ser líder de uma base de governo. Ele está lá para que se cumpra as leis, para que olhe e diga, ó, fulano, isso aqui está errado, isso aqui está errado, a gente precisa melhorar isso. Quer dizer que ele não pode dialogar com a administração, com o gestor? Pode. Mas na hora que você bota isso, você já está entre linhas dizendo ali que você está meio engabeladinho, né? Então desconfie demais disso. Outra coisa, se você que anda acompanhando aí a política nacional, se aprofunde mais. Quanto mais você tiver conhecimento sobre política, sobre democracia, porque o que é que acontece? Quando você se fala em política, Paulinho, se remete também à democracia. Mas a democracia dentro da política, ela muitas vezes acaba, na hora que acaba a democracia, aí entra a política partidária. Que essa política partidária, ela é maldosa. Ela faz coisa feia com o povo. E a história de Altaneiro é muito triste porque tem muito disso. Infelizmente. Não precisa que eu estar citando nomes, mas tem, né?
Uma das ressalvas que eu gostaria de fazer para você. Você foi o candidato mais novo que entrou no pleito para um cargo na Câmara de Vereadores ou existiu outro? Até onde eu tenho conhecimento, sim. Na época que eu fui candidato, em 2016, eu tinha 21 anos de idade. Então eu acredito que tenho quase certeza quanto a essa questão. E pegando até esse gancho, nessa sua linha de raciocínio, nós já tínhamos falado sobre essa questão de esquerda e direita, que é uma divisão, e termina essa questão de líder de governo. Essa minha escolha do ano passado, 2020, de ter sido candidato nem do lado A, nem do lado B, já foi também para descentralizar essa questão. Para não ser líder de A e nem líder de B. Quem precisa ser liderado na questão de ser representado é a sociedade. Isso, eu também acho muito triste quando tem também essa divisão. Eu sou líder, e muitos falam, eu falo isso de forma geral, que termina chegando até o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Enche a boca, como se usa essa expressão, de dizer eu sou líder do governo, eu sou líder da oposição, eu sou líder da minoria, que é a oposição, eu sou líder da maioria. Quem precisa ser liderado é essas classes. A classe do servidor, a classe do Ministério Público, que está sofrendo agora com essa questão, que querem ter essa autonomia deles, né? E a classe dos servidores, como eu acabei de citar, e a sociedade de forma geral, é quem precisa ser representado. E isso também, como eu falei, é reflexo da expressão, como a gente já tem conversado em outra oportunidade, do chamado voto mal dado. Voto mal escolhido. É verdade. Porque termina sendo reflexo de como a sociedade vota. A sociedade fala da classe política, com razão, que é corrupta, uma boa parte, está aí nas manchetes todos os dias, olha a Lava Jato. Isso não é segredo para ninguém. Mas também tem um reflexo da sociedade, porque nós somos corruptos por natureza. É verdade. Então tem que mudar essa consciência para poder chegar até lá. A mudança, ela, como você já até tinha me dito, uma vez que tinha visto uma entrevista no Bial, né, no Pedro Bial, que a mudança começa, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. É verdade, começa no povão. E olha só, é importante também que as pessoas vejam o seguinte, ó. Observa como a maioria de um grupo ele se comporta e vê se isso que eu falo é em Câmara Municipal, seja aqui ou em qualquer lugar, viu? Isso não quer dizer só aqui não, porque nosso podcast ele está se expandindo e eu quero quero agradecer porque nós já chegamos aos 100 inscritos, então gratidão a todos aí que se inscreveram e você que está chegando até você. Passe para mais 2 ou 3 pessoas para que elas vejam. Enfim, mas voltando para cá. O que é que acontece isso dentro de um município? Veja como uma maioria que vota mais ou menos igual ali se comporta e veja como a minoria se comporta. Porque a minoria, o que é que ela pode fazer? Ela pode aproveitar as mazelas sociais do povo e dizer, nós precisamos fazer isso. Mas a intenção não é o povo, é dar uma de bonzinho. E aquela maioria que está lá na favor diz, não, a gente tem que fazer com base lá nos projetos do gestor e tal, para melhorar. Então, às vezes há um disfarce ali para que as pessoas só vejam o seu próprio interesse. Então, é interessante, por isso que eu digo, é interessante que vocês vejam. Outra coisa, eu não estou dizendo que isso possa acontecer aqui. Aconteceu os fatos que nós dissemos, do concurso, da questão de servidores e outras coisinhas que a gente não vai. Mas essa questão, ela pode ser que aconteça aqui, não sei. Mas assim, você fica de olho, né? Fica aí de olho. Não dê uma só quando o cara chega lá no pé de sua porta e pedir seu voto, para você chegar lá com a boca aberta arquejando, sem saber de nada, e o cara passar papo em tua boca, não. Então, assim, fica de olho no que está acontecendo lá. Outra coisa, veja os portais da transparência, né? Porque isso é uma forma de fazer política. Veja aí, por exemplo, tempo de pandemia, né? O que é que está acontecendo? Vamos ver como é que estão os gastos públicos lá, vamos ver quanto é que a Câmara está gastando, vamos ver quanto é que a Prefeitura está gastando, vamos ver quais os recursos. Será assim, num tempo de pandemia, dá para gestor, dá para chefe do executivo, está andando de carro, né? Está andando de carro, a população pagando. Veja essas coisinhas aí, rapaz. Não vai ficar assim, a um em vão, não. Porque quem paga o salário deles somos nós, né? A gente também tem que ter essa consciência de que, assim, quem paga o salário
do vereador, quem paga o salário do médico, do professor, são os cidadãos através dos impostos. E às vezes as pessoas até ficam um pouco acanhadas de chegar e de cobrar. Poxa, se você votou consciente, se você não pediu nada financeiramente em troca, alguma coisa assim, você vai lá e cobra. Chega, pede teu direito, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não é feio, não. Feio é você dar um voto inconsequente, né, Paulo? Isso. Isso o voto inconsequente, né? O voto mal escolhido. É como você bem abordou essa questão. E quando você até falou num ponto aí que me veio aqui na mente, mais uma vez, a questão da polarização dessas divisões da sociedade, eu vou voltar aqui o ponto esquerda e direita, como você também tinha falado, que tem seus acertos, tem seus erros, né? Porque a direita, resumindo, ela é mais capitalista. Isso é bom porque o país ele tem que se desenvolver economicamente, né? E é através também de impostos, mas tem que ver também os limites, né? E não só olhar a questão da economia e dos impostos, na questão de capitalização, tem que ter a valorização do ser. É aí onde entra a esquerda. Isso. A esquerda, ela é isso, ela é humanas, não é verdade? Como a gente já tinha conversado. Então a esquerda ela é mais humana, ela olha essa questão. Uma coisa bastante interessante da esquerda que eu acho, ela é a seguinte, ela ensina o cidadão a se empoderar. Ela diz o seguinte, eu não vou pegar no seu braço e lutar pelos seus direitos. Eu vou lhe ensinar a você lutar só por ele. Ela lhe empodera. Então isso é bastante interessante. É como você bem abordou e eu acabo de falar. Tem seus acertos e tem seus erros. Então é importante que a sociedade também acompanhe, né, os bastidores da política de Brasília até o seu município, do município até lá. Porque muito da sociedade diz assim, eu não gosto de política. E há mais de 400 anos atrás Platão disse, não tem nenhum problema com quem não gosta de política. É governado por quem gosta. No caso, é governado por quem se faz gostar. E isso é prejudicial. Porque aí é onde entra a chamada criminalização da atividade política. Porque a política é uma coisa bonita, que ela é a ciência. É importante que a sociedade saiba dividir política de politicagem. Não é verdade? Então isso é bastante prejudicial, porque a sociedade vira as costas para a política. Diz que se quem entrar vai virar corrupto e tudo vai ser todos ladrão. São iguais, na verdade. E se a pessoa entra na política e vira ladrão, ele não virou, ele se revelou. É porque ele já era. Quem era, mano. Os desvios éticos na vida dele já acontecia. E quando o cidadão ele criminaliza a política, ele não tira o cidadão de bem da política, ele tira o corrupto. Porque se ele chegou a um extremo de criminalizar a política, ele tem um alto senso crítico. Porque ele chegou a observar isso. Entendeu? Então, ele foi avançando intelectualmente a questão política. Então, quem mais próximo teria capacidade de ganhar o seu voto é aquele cidadão de bem. Que a gente sabe que em todas as áreas tem o joio e tem o trigo também. Tem as pessoas boas e tem as más. Mas aí ele se recusa a votar, vota branco ou nulo, não comparece às urnas, se abstém. E quem ganha é o corrupto. Porque ele tem o dinheiro sujo para comprar aqueles que estão à venda. Então, a criminalização ela é prejudicial para o cidadão de bem. E vem a holofotes, vem à tona, e quem termina ganhando é o corrupto. E a ressaca vem na saúde, na educação, na infraestrutura, né, saneamento básico, e por aí vem. Essa é a ressaca, né, que a gente vê aí, que nem foi em Fortaleza, né, aconteceu lá o hospital. Sim, o hospital de campanha, né? O hospital de campanha lá. Então, essas ressaquinhas que acontecem, né? Outro caso também foi onde o senador Eduardo Girão, que ele é senador aqui pelo estado de Ceará, até pelo partido do qual faz parte, o Podemos, ele tem batido bastante numa tecla naquela CPI da Covid, no Senado, a CPI da pandemia, aonde ele aborda o chamado consórcio Nordeste, aonde foram. Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. 49 milhões de reais nesse consórcio Nordeste, que estava incluso todos os estados do Nordeste, que seria a compra de respiradores. E os respiradores não chegaram, e o dinheiro foi pago, que tem a nota fiscal, tem tudo. É complicado. É complicado mesmo. Mas uma coisa que eu gostaria de te perguntar, como foi que o Podemos chegou até você? E assim, como o Podemos se comporta lá? Ele é esquerda, ele é direita, ele é centrão. Como é que o Podemos se comporta lá nos altos escalões, em Brasília, enfim? O Podemos ele chegou até a mim
Em 2018, nas eleições presidenciais, apareceu um candidato chamado Álvaro Dias, pelo partido Podemos, número 19. E eu já conheço o Álvaro Dias da administração dele, aliás, do mandato dele de senador, que ele termina o mandato dele em dezembro de 2022. E aí foi daqueles candidatos que mais me chamou a atenção para me votar em primeiro turno. Se ele fosse para o segundo turno, no caso não foi, eu votaria novamente. E aí eu fiz uma pesquisa sobre esse partido, número 19. Eu já conhecia o número 19, mas não vi em mente que era esse partido chamado Podemos. E eu fui fazer uma pesquisa. O partido, ele era o antigo PTN. Já teve até um presidente da República, em 1901, alguma coisa, não me recordo o ano. E eu já conhecia o PTN, não tão profundo, mas já conhecia. Como houve vários partidos mudaram o nome, mas o número permanece, houve essa mudança e mudou para o nome Podemos, de PTN para o Podemos. E aí eu gostei daquele nome e tudo, e tinha um slogan: Sim, nós podemos. E aí eu lembrei, quem disse essa expressão foi Barack Obama, no seu discurso de despedida de presidente da sua cadeira de presidente dos Estados Unidos. Eu digo, olha, esse partido foi inspirado o rapaz lá, né, o Barack Obama. Ele foi o primeiro presidente negro. Negro, né? Foi, nos Estados Unidos. E aí me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Porque eu já tinha feito uma pesquisa qual partido eu iria entrar. Porque quando eu fui candidato em 2016, eu fui candidato pelo partido PR, aqui no estado de Ceará. Só que depois eu vi a necessidade que eu tinha que sair dele. Eu digo, eu vou ter que procurar outro partido. E aí vi outros partidos. E o que já estava me chamando a atenção era o Podemos. Daí eu entrei em contato, não me recordo mais o nome lá do senhor, pelo WhatsApp, e ele me disse que ele era o presidente, mas ele já estava entregando para outro, que estava assumindo. Ele disse que depois eu entrasse em contato, que ele me repassaria o contato do outro presidente para a gente conversar. E aqui no município nunca tinha sido montado esse partido aqui no município. Nem Podemos, nem quando era PTN. E aí eu fiquei sempre entrando em contato e tudo, e numa busca pela internet eu encontrei o contato WhatsApp. Aliás, pela busca no sistema do TRE do Ceará, pelo chamado SGIP, né, que é o Sistema de Gerenciamento Partidário. Aí salvei, vi que era o WhatsApp, comecei a conversar com ele. O cara lá se identificou como presidente do partido, né, na esfera estadual, e se apresentando com o nome Fernando Torres. E daí a gente foi tendo diálogo e tudo. Em outra oportunidade ele me ligou e depois me enviou a documentação para a gente montar o partido com 7 membros. E aí em seguida eu enviei a documentação toda preenchida. E no mês de outubro, salvo engano, no dia 14, aliás, não me recordo mais a data. Eu sei que foi em 2019, foi no mês de outubro, não me recordo exatamente a data. E ele veio nos conhecer pessoalmente, achei bastante interessante isso, porque eu nunca tinha visto se fazer, porque é política também, através do partido, porque, para deixar bem claro à sociedade também que nos acompanha, e a você, o Silvan, que você não pode ser candidato sem filiação partidária. Isso é o chamado inconstitucional. Está andando contra as leis do Código Eleitoral, né, dos partidos políticos. Você tem que ter um partido político. Então, querendo ou não, mesmo que você não goste dos partidos políticos, para você dar sua cara a tapa e entrar na política, tem que ser filiado a um partido político. Então, ele obriga. E aí ele veio, e no dia 14 de outubro de 2019, foi oficializado pelo TRE, o Podemos, aqui no município. Então, a gente sempre tem um contato direto com o presidente estadual do partido, Fernando Torres, e a gente está até hoje, desde 2019 até agora, no Podemos. Legal. Como é que tu vê a questão do ano que vem aí? O ano que vem vai ser o ano de eleição para presidente, né? Isso. E a gente sabe que o Lula possivelmente vai ser candidato e o Bolsonaro vai ser também, né? Então, assim, do ruim o menos ruim, né? Boa. Então, assim, como é que tu vê essa candidatura dos dois? Qual é a tua visão assim? Eu vejo que Lula vai ganhar, né? Eu vejo que ele vai ganhar e tal. Apesar dos apesares, ele fez muita política para o povo pobre, enfim. E o rapaz lá tem vocação para o negócio, né? O menino é esperto. E Bolsonaro vai se candidatar. E como é que tu vê assim os dois? Tu acha que vai para o segundo turno? Ou tu acha que no primeiro, companheiros, o Bolsonaro vai levar nos peitos?
Antes de eu lhe responder essa pergunta, eu vou lhe responder a anterior. Você me perguntou como o Podemos se comportava, né, na esfera nacional. Realmente. E se ele é esquerda, direita e tudo, o Podemos ele é um partido de direita. Porém, depois que houve essa reformulação, até no nome dele, houve uma reformulação na estrutura, da estrutura, né, interna do partido, da organização. E junto com essa mudança, houve também na postura. Essa questão de esquerda ou direita, pelo que eu vi, os partidos parece que eles têm que escolher isso, esquerda, direita, centro-esquerda e tudo. Se no caso eu pudesse montar, eu montaria um, se caso pudesse também. Um que não seria nem esquerda nem direita, é um partido independente, pronto. E aí ele como um partido mais direita, ele ajudou o Bolsonaro a chegar lá, né, e ficou fazendo parte da base do governo. Né, votando em muitas votações, assim como o governo, né, mandava projetos lá para o Congresso. Só que quando foi com um certo tempo, acredito que houve uma reunião interna, e eles decidiram romper, e por incrível que pareça, o Podemos, ele disse, agora nós vamos ser independentes. Então foi isso que fez também o partido crescer mais. Hoje são 9 senadores, 24 deputados estadual, salvo engano, 11 ou 12 deputados federal. Tem prefeitos no município de Juazeiro do Norte, o Gleidson Bezerra, pelo Podemos. E foi isso que chamou mais a atenção das pessoas ir para o Podemos, porque ele foi seguindo uma forma independente. Então, uma das bandeiras bastante interessantes hoje do Podemos, que reflete nacionalmente no Câmara e Senado, é o fim do foro privilegiado. Porque o político, que ele é honesto, ele não precisa de foro. Ou precisa? Ele precisa se esconder atrás da justiça. Se ele é honesto, eu acredito que ele não precisa. Não tem do que ele temer. Né? Então, cortes em regalias do alto escalão, a redução do número de deputados e senadores é uma das pautas do Podemos. E para que isso acontecesse, pela a pequena visão política que eu tenho, que a gente, ao longo do tempo, vê que a gente não sabe de nada, como o filósofo disse há muitos anos atrás, foi essencial ele seguir esse posicionamento, de maneira independente, porque o partido sabe, os administradores, que se continuasse do lado A ou lado B, seria prejudiciar suas pautas. E o partido ele tem que ter ideologias, ele tem que ter posicionamento, bandeiras independentes. Né? Então, eu até fico muito lisonjeado, fico muito feliz de estar hoje no partido, e hoje ele tem mostrado que realmente ele é de forma independente, porque tem vindo alguns projetos do governo federal, né, assim como acontece nas câmaras municipais, até o Congresso, que o Podemos ele tem se permanecido contra. E quando eu vou olhar, é bom para a sociedade. Porque nem todos os projetos do governo federal, que fique bem claro isso, ele é bom para a sociedade. Eu não estou aqui dizendo que o Bolsonaro ele não é um bom presidente, porque todos nós sabemos que todos os políticos, presidente, governador, todos, ele tem seus acertos, mas também ele tem seus erros. Respondendo o seu outro questionamento, a gente tem visto, termina mais uma vez vindo a questão da polarização, a sociedade se dividindo em partidos, né? A sociedade se dividindo em esquerda e direita, porque há esse contraste esquerda-direita, né? Que Bolsonaro é extrema-direita. E eu até digo que o Lula ele é extrema-esquerda, né? E eu também, assim, em minha visão particular, cada um tem sua visão, eu vejo que o Lula tem grande chance. Por quê? Porque o Lula, a gente sabe que tem vários escândalos no PT, alguns já perderam mandato, né, como o Delcídio Amaral, que era senador pelo estado do Mato Grosso do Sul, vários políticos, né? Isso foi que me veio agora em mente. E a gente sabe que, tendo todos esses escândalos dentro do partido, mas o Lula ele fez um bom trabalho, porque ele olhou pela classe mais pobre. E se você quiser conquistar a sociedade, é olhar para quem precisa. Ele olhou principalmente para a agricultura aqui do Norte e do Nordeste. Né? Eu falando isso, muita gente pode até achar que eu estou defendendo, mas eu estou dizendo seus acertos. Isso, né? Falar a verdade. Tem os erros porque tem uns escândalos que o partido de imediato não era para aceitar um político corrupto no partido, como o Podemos tem feito um grande projeto em favor dessa questão. O Podemos não está aceitando político corrupto dentro dele. Né? Isso é bastante interessante, porque isso é um filtro. Para quando terminar, fica faltando só o filtro da sociedade.
para que a sociedade possa ter bons olhos quanto a essa questão. Então, como o Lula terminou olhando essa questão, que foi seus acertos, ele conquistou a massa maior, que é a classe mais sofrida, né? E a gente sabe que o governo de Bolsonaro também olhou porque tem essa questão do auxílio emergencial. Mas a gente sabe que deixa muito a desejar porque ainda se poderia fazer muito mais. A gente sabe que o presidente da República, que são os cargos majoritários, os cargos executivos, presidente da República, governador e prefeito, eles não fazem o que eles querem. Porque tem o povo embaixo, mas tem uma manipulação maior. Né? Aliás, não é manipulação, é uma força maior. Que é a Câmara, que é as Assembleias, que é Câmara Federal e Senado. Então, o governo federal ele não pode fazer o que ele quer, porque a votação passa ali. Mas a gente sabe que tem muitas coisas que podem ser ordenadas através de decreto, através de assinatura dele de forma individual, sem passar por lá. Então, eu acredito que isso deveria ser revisto, com olhares melhor para a sociedade. Então, a gente sabe que foi um partido de direita que chegou assim, e não tinha muita chance de chegar, e ele terminou assim, como é que eu posso surpreender na sociedade, porque a sociedade achava que a esquerda ia ganhar, que era o PT, né? Mas eu acredito que o que fez não ganhar foi Lula não ter sido candidato. Assim, o meu posicionamento, eu deixo até aqui claro, para a sociedade não ficar me polarizando, não é esquerda nem direita, como você bem me conhece, Silvan também. Eu particularmente, não vou seguir Bolsonaro e nem Lula. Eu vou seguir o partido que eu estou, que possivelmente já está aí, já houve vários diálogos internos que vai lançar seu candidato a presidente, né, que talvez aí seja o Sérgio Moro. Então, até por questão de fidelidade partidária, mas sem deixar os princípios de lado, nós temos que seguir o partido. E eu acho até isso bom, porque eu não tenho muita vontade de votar em nenhum dos dois. Eu termino querendo seguir o caminho que eu fiz aqui no município, a chamada terceira via. Então é isso, pessoal. Acho que a gente já conversou bacana, não foi aquela conversa filosófica de mas aquela política do dia a dia mesmo que a gente conversa, que faz, que tem a necessidade de falar para a sociedade. E voltando, nossa missão aqui no Papo Social é justamente isso, é trazer pessoas da nossa comunidade que têm uma certa relevância. O Paulo, ele viu que ninguém representava ele como vereador, então ele se pôs a ser vereador e votar nele mesmo, né? É isso aí. Então, só lembrando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e mande para outras pessoas o link desse vídeo, dá o like, escreva um comentário, pode desgraçar nós também lá embaixo, não tem problema, porque assim, isso é a democracia, né? Se você, que eu falei aqui, se você se irritou, pode dizer alguma coisa aí, não me processando, tá bom demais, eu também não vou ligar muito não. Silvan, você tem algo a dizer? Você levantou o braço aí. Sim, eu inclusive falei, né? Os livros, a gente deixou uns links, vai deixar uns links abaixo, de alguns livros que tratam esse tema de política, né? Vai deixar o linkzinho lá, a gente se afiliou à Amazon. E diga, Silvan, você tá... É isso aí mesmo? Se afiliou à Amazon, então a gente deixou o linkzinho. E nos siga lá no Instagram também, pode esculhambar lá, mandar no direct, se você não gostou de alguma coisa aqui, não tem nada, a gente também não vai deixar em expulsão, isso aqui é democracia, né? Isso. A pessoa tem que falar o que sente, eu falei o que eu estava sentindo aqui, eu acho que o Paulo falou, explanou bem o posicionamento político dele e tal. E é isso aí. Sim, agradecer, realmente, né? Agradecer ao Paulo aqui, ele ter tirado esse tempo para vir. Falar um pouco sobre política e vai se candidatar de novo, né? Serei pré-candidato, né, nas próximas eleições. Pois já tá fazendo jabá. E é isso aí. Brigadão, Paulo, por você ter tirado um tempo aí para ter vindo, para a gente conversar aqui. Porque realmente nossa missão aqui do Papo Social é justamente essa, né? Mostrar as pessoas aqui da nossa sociedade, dar ênfase a quem faz algum movimento legal aí dentro da nossa comunidade, seja culturalmente, politicamente, enfim. E é isso aí. Diga. Dê seu jabá final aí. Eu que agradeço a você, Fábio Barbosa Silvan, pelo espaço, né? Porque é um espaço democrático, um espaço que eu vejo que não só, assim como eu sou muitas vezes taxado por ser representante de um partido e por já ter sido candidato,
como representante político, mas eu acredito que essa representação, essa conversa, ela tem que vir da sociedade, né? Como você já tem buscado trazer várias pessoas para cá, isso é bastante interessante. Então, mais uma vez, eu que agradeço por esse espaço. E é isso aí, valeu. Se inscreva, nos siga no Instagram. Se quiser seguir a minha pessoa, o Silvan também no Instagram, se tiver alguma sugestão que não seja tendenciosa a pessoas aqui, né? Porque tem gente que é aduladorzinho pra caralho, né? Então é isso aí, valeu.